O canal Livros que Li e Emoções que Vivi apresenta do capítulo 11 ao capítulo 20 da história After, da autora Annie Todd. Um recadinho breve. Para saber aonde paramos, ouça o finalzinho do áudio passado, para que assim faça sentido o início desse capítulo 11. Quando vejo aqueles lindos olhos verdes, de repente me dou conta de que não tinha reparado neles antes e percebi que o motivo era Hayden nunca ter feito contato visual comigo, até aquele momento. Com seus olhos incríveis, profundos e surpresos, ele imediatamente desvia o olhar quando passo por ele, mas me segura pelo braço e tenta me puxar. Não encosta em mim, grito, livrando meu braço de seu toque. Você está chorando? Ele pergunta, com uma aparente curiosidade. Se fosse outra pessoa, eu até acharia que estava preocupado comigo. Me deixe em paz, Hayden. Ele entra na minha frente, bloqueando a minha passagem com seu corpo alto. Não estou nem um pouco afim de seus joguinhos, não na situação em que me encontro. Hayden, por favor, eu estou pedindo. Se você tiver um mínimo de decência, me deixe. Pode guardar seus comentários maldosos para amanhã. Por favor. Não me importa que ele note a vergonha e o desespero na minha voz. Simplesmente preciso que me deixe em paz. Um breve momento de confusão transparece em seus olhos antes que ele abra a boca. Hayden fica me observando por um instante antes de falar. Tem um quarto no fim do corredor onde você pode dormir. Foi lá que pus Steph. Ele afirma isso sem se alterar. Fica esperando que diga mais alguma coisa, mas é tudo. Hayden se limita a me encarar. Certo, respondo baixinho, e ele sai na minha frente. É a terceira porta à esquerda. Hayden informa antes de sair, andando pelo corredor e desaparecer dentro de seu quarto. O que foi isso? Hayden sem nenhum comentário mal educado? Provavelmente, amanhã tudo terá voltado ao normal. Ele deve ter uma agenda em que programa seus comentários sarcásticos da mesma maneira que anota meus compromissos, e tenho certeza de que faço parte de seus planos. A terceira porta à esquerda se abre para um quarto bem simples, bem menor que o de Hayden, com 2 camas de solteiro. Parece muito mais um dormitório de alojamento do que o amplo espaço que ele tem à sua disposição. Será que Hayden é o líder da fraternidade ou coisa do tipo? A explicação mais provável é que todo mundo tem medo dele, por isso ficou com o melhor quarto. Steph está deitada na cama mais perto da janela, então eu tiro os sapatos e a cubro antes de trancar a porta e me acomodar na outra cama. Meus pensamentos estão confusos quando caio no sono, e as imagens de rosas nebulosas e olhos verdes furiosos permeiam meus pensamentos. Capítulo 12. Quando acordo, demoro um instante para me lembrar dos acontecimentos da noite anterior, que me levam até um quarto desconhecido. Steph ainda está dormindo, de boca aberta, roncando, de uma forma nada bonita. Decido esperar até descobrir uma forma de voltar para o campus antes de acordá-la. Ponho os sapatos, pego minha bolsa e saio. Será melhor bater na porta de Hayden ou ir atrás de Nate? Será que Nate também faz parte da fraternidade? Eu jamais poderia imaginar que Hayden fizesse parte de um grupo social organizado. Então, tudo é possível. Passando por cima de uma porção de corpos adormecidos no corredor, consigo descer. Nate, eu chamo, à espera de uma resposta. Há pelo menos 20 pessoas dormindo só na sala. O chão está coberto de lixo e copos vermelhos, e é difícil passar bem no meio da bagunça. Mas isso me faz pensar que o corredor lá em cima está limpo em comparação a isso, mesmo com tanta gente espalhada pelo chão. Quando chego à cozinha, tenho que me segurar para não começar a faxina. Adoraria ver Hayden limpando todo aquele lixo, e esse pensamento me faz soltar uma risadinha. Qual é a graça? Eu me viro e dou de cara com ele, entrando na cozinha com um saco de lixo na mão. Hayden passa o braço pelo balcão, derrubando todos os copos dentro do saco. Nenhum, minto. Nate mora aqui também? Ele me ignora e continua limpando. Sim ou não? Pergunto de novo, com um tom mais impaciente dessa vez. Quanto antes me disser, mais rápido vou embora daqui. Certo, agora você me convenceu. Mas não, ele não mora aqui.
Por acaso ele parece um cara de fraternidade? Hayden abre um sorrisinho irônico. Não, mas nem você, eu rebato, e Hayden encerra os dentes. Ele passa por mim e abre um armário perto da minha cintura, de onde tira um rolo de papel toalha. Tem algum ônibus que passa aqui perto? Pergunto, apesar de não esperar uma resposta. A um quarteirão daqui. Eu sigo pela cozinha. Você pode me dizer onde fica o ponto? Claro, a um quarteirão daqui, ele responde, abrindo meio sorriso de provocação. Revira os olhos e saiu da cozinha. O lapso de civilidade de Hayden ontem foi claramente uma exceção, e hoje ele vai se voltar contra mim com toda a sua força. Depois da noite que tive, não quero nem pensar em ficar perto dele. Subo para acordar Steph, que desperta com uma facilidade surpreendente e sorri para mim. Fico feliz que já esteja bem o suficiente para sair daquela maldita república. Heidi diz que tem um ponto de ônibus a um quarteirão daqui. Conto enquanto descemos a escada. Nem ferrando que vamos de ônibus. Um desses idiotas vai levar a gente de volta. Ele devia estar só provocando você, diz Steph, pondo a mão no meu ombro. Quando entramos na cozinha, Heidi está tirando latas vazias de cerveja de dentro do forno. Heidi, está pronto para levar a gente embora? Minha cabeça está latejando, ela diz, com toda a autoridade. Sim, claro, só um minutinho, ele responde, como se estivesse à espera desse pedido desde o início. No caminho de volta para o campus, Steph canta junto ao heavy metal que Hayden põe para tocar enquanto dirige com as janelas escancaradas, apesar do meu pedido educado para que ele as fechasse. Sem abrir a boca, Hayden batuca distraidamente com os dedos compridos no volante. Não que eu esteja prestando atenção nele. Claro que não, Tessa, claro que não. Me engana que eu gosto, garota. Volto mais tarde, Steph, Heidi diz quando ela desce do carro. Steph responde com um aceno de cabeça e se despede com um gesto enquanto saio pelas portas de trás. Tchau, Teresa, ele diz com um sorrisinho presunçoso. Reviro os olhos e entro com Steph no alojamento. Capítulo 13. O restante do fim de semana passa rápido e consigo evitar Hayden. Na manhã de domingo, saio para fazer compras antes que apareça e quando volto, ele aparentemente já foi. Minhas novas roupas enchem minha pequena cômoda até a boca, mas a voz irritante de Hayden passa pela minha cabeça. Você sabe que estamos indo para uma festa e não para a igreja, certo, Teresa? Acho que ele diria o mesmo sobre as novas roupas, mas decido que não vou mais acompanhar Steph nas festas ou em qualquer outro lugar em que Hayden possa estar. Ele não é boa companhia e ficar o tempo todo me estranhando com alguém é cansativo. Finalmente chega segunda-feira, meu primeiro dia de aula, e não poderia estar mais preparada. Acordo bem cedo para poder tomar banho sem pressa e sem garotos por perto. Minha camisa branca e minha saia bege de pregas estão impecavelmente passadas e pronta para usar. Eu me visto, prendo os cabelos e ponho a mochila nas costas. Já estou quase saindo, uns 15 minutos antes da hora, para não chegar atrasada, quando o despertador da Steph toca. Ela aperta o botão de soneca e fico pensando se não é melhor acordá-la. Mas suas aulas podem começar mais tarde que as minhas, ou ela pode estar planejando não ir. A ideia de faltar no meu primeiro dia de aula me deixa apavorada, mas ela está no segundo ano, deve saber o que está fazendo. Depois de uma última espiada no espelho, vou para a minha primeira aula. Estudar o mapa do campus se revela uma boa ideia e encontro o primeiro prédio, ao qual devo ir em menos de 20 minutos. Quando entro na sala da aula de história, a classe está vazia, a não ser por uma única pessoa. Como se trata de alguém que também se preocupa em ser pontual, me sento ao seu lado. Ele pode se tornar meu primeiro amigo por aqui. Onde está todo mundo? Pergunto, e ele sorri de uma forma que me deixa imediatamente à vontade. Provavelmente correndo pelo campus para conseguir chegar aqui em cima da hora. Ele brinca e nossa conexão é imediata. Era exatamente isso que eu estava pensando. Meu nome é Tess Young, digo, abrindo um sorriso simpático. Landon Gibson, ele se apresenta, abrindo um sorriso adorável. Passamos o restante do tempo, antes do início da aula, conversando. Ele quer se formar em inglês, assim como eu, e tem uma namorada chamada Dakota. Não tira sarro de mim, nem altera seus modos
quando conto que Noah é mais novo que eu. Quando a sala começa a se encher, Landon e eu fazemos questão de nos apresentar para o professor. À medida que o dia passa, começo a me arrepender de ter escolhido cursar 5 matérias em vez de 4. Tenho que correr para chegar à aula de literatura britânica. Quase chego atrasada e dou graças a Deus por ser a última do dia. Fico aliviada quando vejo Landon sentado na primeira fila e um lugar vazio ao seu lado. Oi de novo, ele diz com um sorriso quando me sento. O professor dá início à aula, distribuindo a programação do semestre e falando um pouco sobre ele, sobre o que o levou a começar a dar aulas e sobre seu amor pela literatura. Fico feliz com o fato de a faculdade ser diferente do ensino médio e de os professores não obrigarem os alunos a se apresentarem diante da sala ou fazer coisas embaraçosas e desnecessárias. No meio da explicação sobre nossas listas de leituras, a porta se abre e eu me pego soltando um resmungo ao ver Hayden entrando na sala. Que beleza! Digo baixinho para mim mesma, em tom sarcástico. Você conhece o Hayden? Landon pergunta. Ele deve ser bem famoso no campus para que alguém como Landon saiba quem ele é. Mais ou menos. Minha colega de quarto é amiga dele, mas não sou muito fã do cara não. Cochicho. Nesse momento, os olhos verdes de Hayden se voltam para mim e fico com medo de que ele tenha ouvido. Mas e daí se tiver? Sinceramente, não faz diferença. A essa altura já ficou claro que não gostamos um do outro. Fico curiosa para saber o que Landon tem a dizer sobre ele e não consigo deixar de perguntar. Vocês se conhecem? Sim, ele é... Landon para de falar e dá uma olhadinha para trás. Levanto a cabeça e vejo Hayden se acomodando na carteira ao meu lado. Landon fica em silêncio o restante da aula, sem tirar os olhos do professor. Por hoje é só. Vejo vocês na quarta, diz o professor Bill, dispensando a classe. Acho que essa vai ser a minha aula favorita, digo para Landon quando saímos, e ele concorda. Mas sua expressão muda totalmente quando percebemos que Hayden está caminhando ao nosso lado. O que você quer, Hayden? Pergunto, dando a ele um gostinho do próprio veneno. Mas pelo jeito não funciona. Não sou enfática o suficiente, porque ele parece se divertir com a minha reação. Nada, nada. Só estou contente, porque vamos fazer uma matéria juntos. Ele ironiza, passando as mãos pelos cabelos e os afastando da testa. Percebo a existência de um símbolo do infinito com um desenho um pouco incomum na altura de seu pulso. E ele baixa a mão no momento em que tento observar a tatuagem ao redor. A gente se fala, Tessa, diz Landon afastando-se. Você conseguiu fazer amizade com o maior otário da classe, comenta a Hayden quando ele vai embora. Até parece. Ele é um cara legal, ao contrário de você. Fico chocada com minhas próprias palavras. Hayden tem mesmo a capacidade de despertar o que existe de pior em mim. Hayden vira a cabeça para o outro lado. E você está ficando mais irritante a cada conversa que temos, Teresa. Se me chamar de Teresa mais uma vez, ameaço, e ele dá risada. Tento imaginar como ele seria sem as tatuagens e os piercings. Mesmo com tudo aquilo em cima do corpo, é muito bonito, mas sua personalidade desagradável estraga tudo. Começamos a caminhar juntos na direção do meu alojamento, mas depois de uns 20 passos, ele grita de repente. Para de me olhar desse jeito, dá meia volta e desaparece por outro caminho antes que eu possa pensar em uma resposta. Capítulo 14. Depois de vários dias exaustivos, mas estimulantes, finalmente chega a sexta-feira e minha primeira semana de aula na faculdade está quase acabando. Satisfeita com a maneira como as coisas se encaminharam, planejo ficar vendo filmes no fim de semana, já que Steph provavelmente vai sair e o quarto deve ficar bem tranquilo. Como tenho em mãos o programa de todas as matérias que vou cursar, posso ir adiantando umas coisas. Pego minha bolsa e saio mais cedo, aproveitando para comprar um café para começar o dia com mais energia. Tessa, certo? Diz uma voz feminina atrás de mim enquanto aguardo na fila. Quando me viro, dou de cara com a menina de cabelos cor-de-rosa da festa. Molly. Acho que foi assim que Steph a chamou. Sim, isso mesmo, respondo, já virando para o balcão e tentando não dar trela. Você vai à festa de hoje à noite? Apesar de saber que ela está tirando sarro da minha cara. Solto um suspiro e me viro. Quando estou prestes a responder que não,
Balançando a cabeça, ela acrescenta: você deveria. Vai ser demais. Ela passa os dedos curtos pelo antebraço todo tatuado. Fico sem reação por um instante, mas balanço negativamente a cabeça e digo: sinto muito, tenho outros planos. Que pena, Zed ia gostar de ver você. Não consigo segurar a risada, mas ela insiste, abrindo um sorriso. Que foi? Ele estava falando de você ontem mesmo. Duvido, mas mesmo que estivesse, tenho namorado, revelo, fazendo o sorriso escancarar ainda mais em seu rosto. Que pena, poderíamos ir em casais, ela diz de um jeito meio malicioso, e agradeço a Deus em silêncio quando meu café fica pronto. Na pressa, acabo pegando o copo com força demais e um pouco de café transborda e queima minha mão. Solto um palavrão, torcendo para que não seja uma espécie de prenúncio para o fim de semana. Molly se despede com um tchauzinho e abre um sorrisinho por educação ao sair. O que ela falou reverbera na minha mente. Como assim casais? Ela vai com Hayden? Eles estão namorando? Por mais simpático e bonito que Zed seja, Noah é meu namorado e eu jamais faria alguma coisa que pudesse magoá-lo. Admito que não conversamos muito essa semana, porque estamos os dois bem ocupados. Faço uma anotação mental para ligar para ele à noite, para pôr a conversa em dia e saber como está se sentindo sem mim. Depois da queimadura com o café e do encontro bizarro com a cabelo rosa, meu dia só melhora. Lando e eu combinamos de nos encontrar todos os dias no café antes das aulas, a que assistimos juntos. Então, ele já está encostado na parede, do lado de fora quando saio, e me cumprimenta abrindo um sorriso bem largo. Hoje só vou poder ver meia hora de aula. Vou passar o fim de semana em casa, ele diz. Fico feliz em saber que vai ver Dakota, mas não gosto da ideia de assistir às aulas de literatura britânica sem Landon e com Hayden, caso resolva aparecer. Ele não veio na quarta. Não que eu tenha sentido sua falta. Claro que não, Teresa. Claro que não. Me engana, garota, me engana. Eu me viro para ele. Mas já o semestre acabou de começar. É aniversário dela e prometi que ia estar lá. Ele explica, dando de ombro. Na segunda-feira, vamos começar a discutir Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, anuncia o professor Will ao final da aula. Não consigo esconder meu contentamento e tenho quase certeza de que solto um gritinho de alegria. Já li esse romance no mínimo 10 vezes. É um dos meus favoritos. Apesar de não ter dirigido nenhuma palavra a mim durante a aula, Hayden sai da sala comigo. Já consigo até imaginar o que ele vai dizer ao ver a expressão de enfado em seus olhos. Me deixa adivinhar, você é apaixonada pelo Sr. Darcy. Toda mulher que já leu esse livro é apaixonada por ele, digo sem encará-lo. Chegamos a um cruzamento e olho para os dois lados antes de atravessar. Pois é, ele responde aos risos e continua a me seguir pela calçada lotada. É claro que você não consegue entender o apelo do Sr. Darcy. Nesse momento, me lembro da coleção de romances na prateleira no quarto de Hayden. Aqueles livros não podem ser dele. Ou podem? Um homem grosseiro e insuportável que se transforma em um herói romântico? Isso é ridículo. Se Elizabeth tivesse alguma noção, teria mandado o cara se foder logo de cara. Acho engraçado a maneira como ele fala, mas cubro a boca e me impeço de rir. Até estou gostando da discussão e da companhia dele. Porém, é só uma questão de minutos. Uns 3. Caso de sorte, antes que ele diga uma coisa desagradável. Levanto a cabeça, deparo com seu sorriso com covinhas e fico admirando a sua beleza, com piercings e tudo. Então você concorda que a Elizabeth é uma idiota? Ele questiona erguendo as sobrancelhas. Não! Ela é uma das personagens mais fortes e complexas de todos os tempos, digo em defesa dela, usando as palavras de um dos meus filmes favoritos. Rainha dá risada e eu também, mas depois de algum segundo, ao se surpreender se divertindo comigo, ele se interrompe e fica sério. A expressão em seus olhos muda. A gente se vê por aí, Teresa, diz antes de dar meia volta e desaparecer na direção contrária. Qual é a dele? Antes que possa pensar a respeito de sua atitude, meu telefone toca. O nome de Noah aparece na tela e eu me vejo invadida por uma estranha sensação de culpa ao atender.
Oi, Tess. Eu ia responder com uma mensagem, mas achei melhor ligar. A voz dele chega intercortada e um pouco distante. O que está fazendo? Parece ocupado. Não, só estou indo encontrar alguns amigos na lanchonete, ele explica. Certo, então não vou ficar segurando você. Ainda bem que é sexta-feira, o fim de semana chegou em boa hora. Você vai a outra festa? Sua mãe ainda está bem chateada. Espera, ele contou para minha mãe? Gosto que se deem bem, porém às vezes meu namorado parece mais um irmão mais novo que adora me irritar. Detesto fazer essa comparação, mas é verdade. Em vez de discutir ou reclamar, simplesmente digo: não, não vou sair no fim de semana, estou com saudade. Eu também, Tess, muita. Me liga mais tarde. Eu digo que sim, e nós dizemos um ao outro: eu te amo, antes de desligar. Quando volto para o quarto, Steph está se arrumando para outra festa, que presumo ser aquela que Molly mencionou, na república onde Harden mora. Entro no Netflix e procuro um filme. Queria muito que você fosse. Juro que não vamos passar a noite lá dessa vez. Vamos ficar só um pouquinho. Ficar vendo o filme sozinha nesse quarto minúsculo vai ser um horror, insiste Steph, e eu dou risada. Ela continua falando enquanto arruma os cabelos e muda de roupa pelo menos 3 vezes antes de se decidir por um vestidinho verde que deixa pouquíssimo espaço para a imaginação. A cor forte cai bem com seus cabelos vermelhos. Sou obrigada a admitir e fico com inveja da confiança que demonstra. Sou confiante até certo ponto, mas tenho consciência de que meus quadris e meus seios são maiores do que a maioria das mulheres da minha idade. Costumo usar roupas que disfarçam meus peitos, enquanto ela faz de tudo para chamar a atenção para seu decote. Eu sei, concordo com ela para agradar. Nesse momento, a tela do meu laptop fica preta. Aperto o botão de ligar e espero. E espero. A tela continua apagada. Viu? É um sinal de que você deveria ir. Meu laptop está no quarto do Nathan, então não dá para você usar. Steph sorri e volta a mexer nos cabelos. Olhando para ela, percebo que, na verdade, não quero ficar sozinha naquele quarto, sem ter nada para fazer. Tudo bem, digo, e ela sai dando pulinhos, batendo palmas. Mas só vamos ficar até o máximo meia-noite. Capítulo 15. Tiro o pijama e visto uma calça jeans nova, que nunca usei. É um pouco mais justa que as outras. Como não lavei minhas roupas desde que cheguei, não tenho muita opção. Ponho também uma camisa sem manga, com renda nos ombros. Uau, dessa vez adorei sua roupa, Steph me diz. Abro um sorriso e ela me oferece o delineador de novo. Hoje não, respondo, lembrando como fiquei toda borrada depois do tanto que chorei da última vez. Certo, quem vai vir buscar a gente é a Molly, não o Nate. Ela acabou de mandar uma mensagem. Vai chegar daqui a pouquinho. Acho que ela não gosta de mim, digo enquanto me olho no espelho. Steph inclina a cabeça para o lado. Que? Gosta sim. É que às vezes ela é meio resmungona e sincera demais. E acho que se sente um pouco intimidada por você. Intimidada? Por mim? Por que ela se sentiria intimidada por mim? Pergunto aos risos. Steph estava claramente invertendo a situação. Você é muito diferente da gente, ela responde com um sorriso. Sei que não sou como Steph e seus amigos, mas para mim, eles é que são diferentes. Não esquenta com isso, ela vai estar bem ocupada hoje à noite. Com Hayden? Pergunto quase sem pensar. Continuo me olhando no espelho, mas percebo que ela está me encarando com uma sobrancelha erguida. Não, provavelmente com Sed. Ela fica com um cara a cada semana. Não é uma coisa muito gentil para dizer sobre uma amiga, mas Steph simplesmente sorri e ajusta o decote. Ela não é namorada do Hayden? A imagem dos dois se pegando na cama surge na minha mente. Claro que não, Hayden não tem namorada. Ele come um monte de meninas, mas não namora ninguém. Nunca. Ah, isso é tudo que consigo dizer. A festa é igual na semana passada. O jardim da frente e a casa estão lotados de gente bêbada. Por que não fiquei no quarto olhando para o teto? Molly desaparece assim que chegamos e acabo conseguindo um lugar no sofá, onde estou sentada há pelo menos 1 hora quando Hayden passa por mim. Você está diferente, ele comenta depois de uma breve pausa. Seus olhos percorrem meu corpo, depois se volta para o meu rosto. Ele nem tenta disfarçar que está me avaliando. Fico em silêncio até que volta a me encarar.
Suas roupas não parecem ser maior que você dessa vez. Reviro os olhos e ajeito a camisa, desejando ter vestido uma das minhas roupas largas de sempre. E é uma surpresa ver você aqui. Até eu estou um pouco surpresa de ter vindo aqui de novo, respondo. Eu me levanto e saio de perto dele. Hayden não vem atrás de mim, mas por algum motivo me pego desejando que viesse. Algumas horas depois, Stephanie já está bêbada de novo, assim como todo mundo. Vamos brincar de verdade o desafio, Zed sugere, e seu grupinho de amigos se reúne em torno do sofá. Molly passa uma garrafa de bebida alcoólica transparente para Nate, que dá um belo gole. A mão de Hayden é tão grande que cobre praticamente o copo inteiro, enquanto bebe. Outra menina, com um visual punk, entra na brincadeira, juntando-se a Hayden, Zed, Nate, o colega de quarto de Nate, que se chama Tristan, Molly e Steph. No momento que começa a pensar que um jogo de verdade ou desafio com tanta gente bêbada não pode terminar bem, Molly abre um sorrisinho malicioso e me diz: você devia participar também, Tessa. Não, acho melhor não, respondo, sem tirar os olhos de uma mecha marrom no tapete. Para participar da brincadeira, ela precisaria deixar de ser uma puritana por 5 minutos. Hayden comenta e todo mundo cai na risada, com exceção de Steph. Aquelas palavras me irritam. Sim, admito que não sou de fazer loucuras, mas isso não significa que seja uma fleira. Olho feio para Hayden e me sento com as pernas cruzadas em seu pequeno círculo, entre Nathan e a menina que não conheço. Hayden dá risada e cochicha alguma coisa com Zed antes de começar a brincadeira. As primeiras rodadas incluem um desafio para Zed virar uma lata de cerveja em um só gole, outro para Molly mostrar os seios para um grupo, o que ela faz, e uma pergunta para que Steph confirme se tem ou não piercing nos mamilos. Verdade ou desafio, Teresa? Hayden pergunta e eu engulo em seco. Verdade, respondo com um resmungo baixinho. Ai, não faz isso, Teresa do céu. Ah, menina, como você é burra. Ele dá risada e murmura. É claro. Eu ignoro e vejo que Nate está esfregando as mãos. Certo. Você é virgem? Pergunta Zed, fazendo-me prender a respiração. Ninguém, além de mim, parece incomodado com aquela pergunta tão invasiva. Sinto meu rosto esquentar e vejo a expressão de divertimento de todos eles. E então, insiste Hayden, apesar da vontade de sair correndo e me esconder, confirmo com um aceno de cabeça. Claro que sou virgem. O máximo que faço com Noah é dar uns beijos, com algumas apalpadas por cima da roupa. Claro. Misericórdia! Ninguém parece surpreso com a minha resposta. A reação geral é de curiosidade. Então, você namora há 2 anos e ainda não transou? Steph questiona, deixando-me toda sem graça. Balanço a cabeça negativamente. E é a vez do Hayden. Apresso-me em dizer, tentando tirar a atenção de mim. Capítulo 16. Desafio, Hayden responde antes mesmo que eu pergunte. Seus olhos verdes se fixam em mim com uma intensidade que revela que quem está sendo desafiada sou eu. Fico sem reação, sem saber o que pensar, pois não esperava isso. O que poderia desafiá-lo a fazer? Sei que faria qualquer coisa para não se sentir diminuído por mim. Eu desafio você a fazer o quê? Hayden questiona, impaciente. Quase peço para ele dizer alguma coisa simpática sobre cada um do grupo, mas acabo desistindo, por mais divertido que pudesse ser. Tira a camisa e só ponha de volta depois que a brincadeira acabar, grita Molly, para minha alegria. Não porque Hayden vai ficar sem camisa, claro, mas porque não preciso sugerir mais nada. E isso tira a pressão de ter que dar ordens a ele. Que criancice, ele reclama, mas tira a camisa pela cabeça. Contra minha vontade, meus olhos percorrem seu tronco, observando as tatuagens que cobrem sua pele surpreendentemente bronzeada. Sob o pássaro desenhado em seu peito, há uma árvore na barriga, com galhos desfolhados assustadores. A parte superior de seus braços tem ainda mais tatuagens do que eu esperava, e imagens e figuras pequenas
e aparentemente aleatórias se espalham por seus ombros e sua cintura. Steph me dá um cutucão e desvia o olhar, torcendo para que ninguém mais tenha percebido a maneira como eu encarava. A brincadeira continua. Molly beija Tristan e depois Zed. Steph conta sobre sua primeira transa. Nate beija a outra menina. Como vim parar no meio desse grupo de roqueiro universitário incapazes de controlar seus impulsos? Tessa, verdade ou desafio? Pergunta Tristan. Precisa perguntar? Todo mundo sabe que ela vai dizer verdade, provoca Riley. Desafio, respondo, surpreendendo até a mim mesma. Tessa, desafio você a beber uma dose de vodka, Tristan diz com um sorriso. Eu não bebo, por isso que é um desafio. Escuta só, se você não quiser fazer, Nate começa a dizer e eu vejo que Hayden e Molly estão rindo de mim. Certo, uma dose, respondo. Fico pensando que Hayden provavelmente vai fazer mais uma de suas caretas de desprezo, mas o olhar que vejo em seu rosto é um tanto estranho. Alguém me entrega a garrafa de vodka. Para meu azar, encosto o nariz no gargalo e sinto o cheiro forte da bebida, que queima minhas narinas. Torço o nariz, tentando ignorar as risadinhas ao redor. Tento também não pensar na qualidade de bocas. A vodka desce queimando desde minha boca até meu estômago, mas consigo engolir. O gosto é horrível. O grupo aplaude e ri um pouquinho. Todo mundo, menos Hayden. Se não o conhecesse, pensaria que está bravo ou desapontado. Ele é muito estranho. Depois de um tempinho, sinto meu rosto ficar quente e em seguida o álcool se espalha pelas minhas veias à medida que me desafiam a tomar dose após dose. Eu aceito e tenho de admitir que consigo relaxar pela primeira vez em muito tempo. Estou me sentindo bem. Em meio àquela sensação, tudo parece mais fácil. As pessoas ao redor parecem mais divertidas do que antes. O mesmo desafio, Zed diz dando risada e dá um gole na bebida antes de passar a garrafa para mim pela 5ª vez. Já nem me lembro mais das verdades e dos desafios das últimas rodadas. Dessa vez dou 2 grandes goles na vodka antes de a garrafa ser arrancada da minha mão. Acho que você já bebeu o suficiente, diz Hayden e passa a garrafa para Nate, que dá mais um gole. Quem Hayden Scott pensa que é para me dizer se já bebeu o suficiente? Está todo mundo bebendo, então eu também posso. Pego a garrafa da mão de Nate e bebo mais um pouco, dando um sorrisinho para Hayden antes. Não acredito que você nunca bebeu antes, Tessa. É divertido, não? Comenta Zed e dou uma risadinha. Os sermões da minha mãe sobre conduta irresponsáveis me vêm à cabeça, mas não dou atenção a eles. É só por uma noite. Hayden, verdade ou desafio? Pergunta Molly. Ele responde, desafio, obviamente. Desafio você a beijar Tessa, ela diz com um sorrisinho forçado. Os olhos de Hayden ficam arregalados e, apesar de o álcool tornar tudo mais interessante, sinto vontade de sair correndo dali. Não, eu tenho namorado, respondo, fazendo todo mundo cair na gargalhada pela 100ª vez na noite. O que estou fazendo aqui com essas pessoas que só sabem rir de mim? E daí? É só um desafio, beija logo, pressiona Molly. Não, eu não vou beijar ninguém, protesto e me levanto. Sem nem olhar para mim, Hayden dá mais um gole da bebida em seu copo. Espero que esteja se sentindo ofendido. Na verdade, tanto faz, cansei de me preocupar com o que ele pensa. Hayden me odeia e é um tremendo grosseirão. Quando fico de pé, o efeito do álcool se revela por inteiro. Saio cambaleando, mas consigo me recompor e me afastar do grupo. De alguma forma, consigo atravessar a multidão e chegar até a porta. Assim que saio da casa, sinto a brisa de outono no rosto. Fecho os olhos e inspiro uma boa lufada de ar, antes de ir sentar na já conhecida mureta de pedra. Sem nem me dar conta do que estou fazendo, já estou com o celular na mão, ligando para o Noah. Alô? Ele atende. O som familiar de sua voz e a vodka no meu organismo fazem com que eu sinta ainda mais saudade dele. Oi, gato! Respondo e me sento trazendo o joelho junto ao peito. Ficamos em silêncio por um momento. Tessa, você está bêbada? Pelo tom de voz, dá para notar que Noah está me julgando.
Eu não devia ter ligado. Não, claro que não. Minto e encerro a ligação. Em seguida, desligo o celular. Burra, burra, burra. Agora que o negócio vai ficar feio, Tessa. Como é que você me faz uma cagada dessa, garota? Misericórdia! Não quero que Noah ligue de volta. Ele está arruinando a sensação boa proporcionada pela vodka, ainda mais do que Hayden. Volto cambaleando lá para dentro, ignorando os assobios de uns universitários bêbados. Apanho uma garrafa com uma bebida marrom no balcão da cozinha e dou um gole exagerado. O gosto é ainda pior que o da vodka e minha garganta fica queimando. Minhas mãos saem à procura de alguma coisa para tirar aquele sabor da minha boca. Acabo abrindo um dos armários e pegando um copo de vidro, que encho com água da torneira, o que ajuda um pouco com a queimação, mas não muito. Abrindo um caminho em meio à multidão, vejo que meu grupo de amigos ainda estão sentados em círculo, fazendo aquela brincadeira idiota. Aqueles são mesmo meus amigos? Acho que não. Eles só me querem por perto para ficarem rindo da minha experiência. Como Molly teve a audácia de dizer a Hayden para me beijar? Ela sabe que tenho namorado. Ao contrário dela, não sai por aí beijando todo mundo. Só beijei 2 garotos na minha vida, Noah e Johnny. O menino sardento que estudava comigo no 3º ano e me deu um chute na canela depois do beijo. Será que Hayden teria topado o desafio? Duvido. Os lábios deles são rosados e carnudos. Na minha cabeça surge uma imagem de Hayden se inclinando na minha direção para me beijar. Meu coração dispara dentro do peito. O que está acontecendo? Por que estou pensando nele dessa forma? Nunca mais vou beber. Alguns minutos depois, a sala começa a girar e eu me sinto tonta. Meus pés me levam para o banheiro no andar de cima e eu me sento diante do vaso, achando que vou vomitar. Nada acontece. Solto um resmungo e me levanto. Quero voltar para o alojamento, mas sei que Steph só vai estar em condições de fazer isso daqui a algumas horas. Eu não devia ter vindo de novo. Antes de me dar conta do que estou fazendo, abro a porta do último cômodo que considero até certo ponto familiar naquela casa imensa. O quarto de Hayden se abre para mim sem resistência. Ele diz que sempre mantém a porta trancada, mas não parece ser bem assim. Está tudo como da outra vez. A única diferença é que o chão está se mexendo sob meus pés instáveis. O morro dos ventos uivantes não está mais na prateleira, mas o encontro sobre o criado mudo ao lado de orgulho e preconceito. Os comentários de Hayden a respeito do romance se repetem dentro da minha cabeça. Ele claramente já o leu e o entendeu, o que é raro entre as pessoas da nossa idade, especialmente um garoto. Talvez ele tenha sido obrigado a ler por causa do trabalho escolar, mas por que o exemplar de O Morro dos Ventos Uivantes não está na prateleira? Apanho o livro e sento na cama, abrindo-o na metade. Meus olhos percorrem as páginas e o quarto para de girar. Estou tão perdida no mundo de Kathleen e Heathcliff que não ouço quando a porta é aberta. Que parte de que ninguém pode ficar no meu quarto você não entendeu? Esbraveja Hayden. Sua expressão furiosa me assusta, mas, por algum motivo, também me diverte. Desculpa, eu... Sai daqui, ele ordena, e faço uma careta. A vodka ainda está fazendo efeito, pelo menos o suficiente para eu não permitir que Hayden me trate daquela maneira. Por que você precisa ser tão babaca? Rebata em um tom muito mais alto do que pretendia. Você está no meu quarto outra vez, mesmo depois de eu ter dito que não quero você aqui. Então se manda, ele grita, chegando mais perto. Com Hayden parado na minha frente, irritado, exalando desprezo e fazendo com que eu me sinta a pior pessoa do mundo, alguma coisa dentro de mim se transforma. Deixando de lado a compostura, faço a pergunta que ronda minha mente há um tempo, mas que não tinha coragem de encarar. Por que você não gosta de mim? Exijo saber, olhando nos seus olhos. É um questionamento justo, mas, para ser sincera, não sei se meu ego ferido aguenta ouvir a resposta. Capítulo 17. Hayden me dá uma encarada agressiva, mas ao mesmo tempo insegura. Por que está me perguntando isso? Sei lá, porque sempre fui legal com você e você só me trata mal. Em seguida acrescento. E achei que poderíamos ser amigos. Essa frase soa
tão idiota que aperto meu nariz com força com o indicador e o polegar enquanto espero sua resposta. Nós dois? Amigos? Ele dá risada e joga as mãos para cima. Não está na cara porque não podemos ser amigos? Para mim, não. Bom, para começar, você é certinha demais. Deve ter sido criada em uma daquelas famílias ideais, em uma casa igual a todas as outras do bairro. Seus pais deviam comprar tudo o que você queria e nunca deixaram faltar nada. E aquelas saias de prega? Fala sério, quem ainda usa isso aos 18? Fico de queixo caído. Você não sabe nada sobre mim, seu babaca arrogante. Minha vida não é nada disso. Meu pai é um alcoólatra que foi embora de casa quando eu tinha 10 anos. Minha mãe teve que se matar de trabalhar para eu poder entrar na faculdade. E eu arrumei um emprego assim que fiz 16 anos, para ajudar a pagar as contas. Eu gosto sim das minhas roupas. Sinto muito se não me visto como uma piranha, como as outras meninas que você conhece. Para alguém que faz tanta questão de ser diferente, você é bem preconceituoso com pessoas que não são como você. Grito, sentindo as lágrimas se acumularem nos meus olhos. Eu me viro para que Raida não tenha a satisfação de me ver assim. Mas percebo que ele está com o punho cerrado, como se sentisse raiva. Quer saber, Raida? Não quero ser sua amiga, digo antes de pôr a mão na maçaneta da porta. A vodka que me dá mais coragem também torna mais aguda a tristeza de uma situação como essa. Aonde você vai? Ele pergunta. Tão imprevisível, tão genioso. Pegar o ônibus para voltar para o meu quarto e nunca mais pôr os pés aqui. Estou cansada de tentar ser amiga de vocês. Está muito tarde para pegar um ônibus sozinha. Eu me viro para encará-lo. Por acaso, faz diferença para você se vai ou não acontecer alguma coisa comigo? Dou risada. Não consigo entender aquela mudança de tom. Não estou dizendo o que faz, só estou avisando. Não é uma boa ideia. Bom, Hayden, não tem outra opção. Está todo mundo bêbado, inclusive eu. Nesse momento, as lágrimas começam a rolar. Sinto-me mais humilhada do que nunca, porque de todas as pessoas do mundo, é Hayden quem está me vendo chorar. Você sempre chora em festas? Ele pergunta, baixando um pouco a cabeça, com um sorrisinho no rosto. Pelo jeito, sim, ou pelo menos quando encontro você. Você estava nas duas únicas que fui, respondo, já abrindo a porta. Teresa, ele diz tão baixo que quase nem ouço. A expressão em seu rosto é indecifrável. O quarto começa a girar e eu me seguro em uma cômoda perto da porta. Está tudo bem? Ele quer saber. Faço que sim com a cabeça, apesar de estar tonta. Por que você não senta um pouco antes de ir pegar o ônibus? Pensei que ninguém podia ficar no seu quarto, digo antes de sentar no chão. Solto um soluço e ele me avisa imediatamente. Se você vomitar aqui, acho que preciso beber água. Falo e começo a me levantar. Toma, ele diz, pondo a mão no meu ombro e me entregando seu copo vermelho. Reviro os olhos e afasto o copo. Eu disse água, não cerveja. Isso é água, eu não bebo, ele diz. Um barulho no meio do caminho entre um suspiro e uma risada escapa da minha boca. Nem acredito que Hayden não bebe. Que ironia! Mas você não vai querer ficar aqui de babá, né? No estado patético que estou, só quero ficar sozinha. O efeito da bebida está passando, fazendo com que eu me sinta culpada pela maneira como falei com ele. Você desperta o que existe de pior em mim, murmuro, apesar de não querer dizer isso. Agora você pegou pesado, ele falou em um tom bem sério. Mas sim, vou ficar aqui de babá. Você está bêbada pela primeira vez na vida e tem mania de mexer nas minhas coisas quando não estou por perto. Ele se senta na cama e estica as pernas. Pego o copo com a água e dou um gole. Sinto um gosto de menta na borda do copo e me surpreendo, perguntando a mim mesma qual seria o sabor da boca dele. Em seguida, a água dilui o álcool no meu estômago e o fervor diminui um pouco. Minha nossa, nunca mais vou beber de novo. Lembro a mim mesma sentada no chão. Depois de alguns minutos em silêncio, Hayden finalmente resolve falar. Posso fazer uma pergunta? O olhar em seu rosto me diz para responder não, mas o quarto ainda não está totalmente imóvel e acho que conversar um pouco vai me ajudar a recuperar o foco. Claro. O que você quer fazer depois da faculdade? Nesse momento, eu o vejo com novos olhos. Aquela era a última pergunta que eu esperava.
Pensei que fosse querer saber porque ainda sou virgem ou porque não bebo. Bom, quero ser escritora ou editora. O que acontecer primeiro? Provavelmente não é uma boa ideia me abrir com ele, porque isso pode acabar se revoltando contra mim. Mas, como ele não diz nada, tomo coragem e faço a mesma pergunta, recebendo em troca uma revirada de olhos e nenhuma resposta. Por fim, apesar de saber que é inútil puxar conversa, decido perguntar: esses livros são seus? São, ele murmura. Qual é o seu favorito? Não faço listas. Solto um suspiro e fico mexendo em um fiapo na minha calça. O seminarista sabe que você saiu de novo? Seminarista? Pergunto, olhando para ele sem entender. Seu namorado, o maior bobalhão que já vi na vida. Não fala assim. Ele é bonzinho, respondo hesitante. Hayden cai na risada e eu me levanto. Ele não sabe nada sobre Noah. Você jamais conseguiria ser como ele. Faço questão de acrescentar. Bonzinho? Essa é a primeira coisa que vem à sua cabeça quando fala do seu namorado? É só uma forma educada de dizer que ele é chato. Você não sabe nada sobre ele. Bom, que ele é chato eu sei. Dá para dizer isso só de olhar para o cardigan e o mocassim que ele usa. Hayden cai na gargalhada e suas covinhas imediatamente chamam minha atenção. Ele não usa mocassim, respondo, mas preciso pôr a mão na boca para não rir do meu próprio namorado. Dou mais um gole na água. Bom, se vocês namoram há 2 anos e ele ainda não comeu você, está na cara que é um trouxa. Cuspa a água de volta no copo. O que foi que você disse? Quando começamos a nos entender, ele solta uma dessas? Você ouviu o que eu disse? Você ouviu o que eu disse, Teresa. O sorriso no rosto dele é cruel. Você é um cretino, Hayden. Falo com um grunhido e arremesso sobre ele o copo pela metade. Sua reação é a esperada. Perplexidade absoluta. Enquanto enxugo o rosto, faço força para ficar de pé, apoiando-me na prateleira. Alguns livros caem no chão, mas nem dou bola e saio do quarto. Desço a escada com passos cambaleantes e vou abrindo caminho pela multidão que lota a cozinha. A raiva que sinto é maior que o mal-estar e só quero tirar a imagem do sorrisinho presunçoso de Hayden da minha cabeça. Consigo localizar os cabelos pretos de Zed na outra sala e vou até o local onde ele está sentado com outro menino bonito. Oi, Tessa, esse é meu amigo Logan, Zed nos apresenta. Logan sorri para mim e me oferece a garrafa que está segurando. Quer um pouco? Ele diz antes de passar para mim. A queimação produz uma sensação boa, reanimando meu corpo, e por hora me esqueço de Hayden. Você viu a Steph? Pergunto, mas Ed faz que não com a cabeça. Acho que ela foi embora com Tristan. Ela foi embora? Como assim? Deveria ficar mais preocupada, mas a vodka altera meu juízo e me pego pensando que ela e Tristan formam um belo casal. Alguns goles depois, estou me sentindo ótima. Deve ser por isso que as pessoas bebem o tempo todo. Eu me lembro vagamente de ter jurado a mim mesma que ficaria longe do álcool para sempre. Mas no fundo, não é tão ruim assim. 15 minutos depois, estou rindo tanto com Zed e Logan que minha barriga dói. Eles são uma companhia muito melhor do que Hayden. Vocês sabem que Hayden é um babaca, né? Digo a eles, que abrem um sorriso largo. É, às vezes é mesmo, admite Zed, passando os braços em torno de mim. Sinto vontade de me mover para me livrar de seu toque, mas sei que vai parecer estranho, já que para ele foi um gesto natural, sem segundas intenções. Pouco depois, a multidão começa a se dispensar e o cansaço bate com força. É quando me dou conta de que não tenho como voltar para o campus. Os ônibus circulam a noite toda? Pergunto de repente. Zed dá de ombro e nesse exato momento os cabelos ondulados de Hayden aparecem diante de mim. Você e o Zed estão... A voz dele sai carregada de um sentimento que não consigo identificar exatamente. Eu me levanto e passo por ele, que me segura pelo braço. O sujeito não tem limites. Me larga, Hayden. Procurando outro copo para jogar na cara dele, digo. Só estou tentando descobrir como voltar de ônibus. Desencana, são 3 da manhã, não tem mais ônibus. Seu recém-descoberto gosto pela bebida fez com que ficasse presa aqui. O brilho em seus olhos quando diz isso é tão zombeteiro que me dá vontade de bater nele, a não ser que você queira ir para casa com Zed. Quando ele solta meu braço, volto para o sofá com Zed e Logan, porque sei que isso vai irritá-lo. Depois de ficar parado por um momento, balançando a cabeça, ele vira as costas, bufando.
Na esperança de que o quarto em que dormi na semana passada esteja vago, peço que Zed vá comigo lá para cima para tentar encontrá-lo. Capítulo 18. Encontramos o quarto. Infelizmente, uma das camas está ocupada por um cara ferrado no sono, aos roncos. Pelo menos tem uma cama vazia, Zed comenta e dá risada. Vou voltar a pé para casa. Se quiser vir, pode dormir no sofá, ele oferece. Tentando dissipar a névoa do álcool e pensar claramente por um instante, lembro que Zed, assim como Hayden, costuma ficar com um monte de meninas. Se eu aceitar sua oferta e ele entender isso como um sinal de que quero beijá-lo. Por outro lado, tenho a sensação de que, bonito do jeito que é, Zed não deve ter dificuldades para encontrar garotas que fazem muito mais do que beijar. Acho que vou ficar por aqui, para o caso de Steph voltar, respondo. A decepção em seu rosto é visível, mas ele abre um sorriso compreensivo. Diz para eu tomar cuidado e me dá um abraço de despedida. Zed fecha a porta ao sair e meu primeiro impulso é trancá-la. Vai saber quem poderia entrar ali. Dou mais uma olhada no roncador, em coma alcoólico, e concluo que não vai acordar tão cedo. O cansaço que senti pouco antes não está mais tão forte, e meus pensamentos se voltam para os comentários de Hayden sobre o fato de eu ainda não ter dormido com Noah. Isso pode parecer estranho para Hayden, que fica com uma menina cada semana, mas Noah é um cavalheiro. Não precisamos de sexo, nós nos divertimos fazendo outras coisas, como... Bom, gostamos de ver filmes e de caminhar. Com esse tipo de coisa ocupando minha mente, me deito e logo me vejo olhando para o teto, contando as ripas de madeira para tentar dormir. De vez em quando, o bêbado desmaiado se mexe na cama, mas por fim acabo fechando os olhos e começo a cochilar. Nunca vi você aqui, uma voz grossa fala no meu ouvido. Dou um pulo de susto e acabo batendo o queixo na cabeça do cara e mordendo a língua. Suas mãos estão apoiadas sobre a cama, a poucos centímetros da minha coxa. A respiração dele está acelerada e seu hálito cheira a vômito e bebida. Qual é seu nome, Gracinha? Ele sussurra e sinto a ânsia de vômito. Tento empurrá-lo com um dos braços, mas não consigo, e ele dá risada. Não vou machucar você, a gente só vai se divertir um pouco. Ele fala lambendo os lábios, fazendo com que um fio de saliva escorra pelo queixo. Sinto meu estômago revirar, e a única coisa em que consigo pensar é dar uma ajoelhada nele, e com força, bem naquele lugar. O cara leva a mão à virilha e sai cambaleando para trás, dando-me a chance de fugir. Quando meus dedos trêmulos, enfim, conseguem abrir a fechadura, saio correndo pelo corredor, onde um monte de gente fica me olhando de um jeito estranho. Qual é? Volta aqui, ouço aquela voz asquerosa dizer, não muito longe de mim. Por mais estranho que possa parecer, ninguém se abala ao ver uma garota sendo perseguida pelo corredor. Ele está apenas alguns metros atrás de mim, mas felizmente está tão bêbado que precisa se escorar na parede a cada passo. Meus pés estão agindo por instinto e me levam para o único lugar que conheço naquela maldita república. Hayden, por favor, abre a porta, grito, batendo com uma das mãos enquanto viro a maçaneta com a outra. Hayden, grito outra vez, e a porta se escancara. Não sei o que me levou a ir justamente ao quarto dele, mas sem dúvida nenhuma, prefiro ouvir os comentários sarcásticos de Hayden a ter que encarar um bêbado tentando me agarrar. Tess? Pergunta Hayden, parecendo confuso. Ele esfrega os olhos com a mão. Está todo escabelado e veste apenas uma cueca preta. Estranhamente, fico mais admirado com a sua beleza naquele momento do que com o fato de ter me chamado de Tess em vez de Teresa. Hayden, por favor, posso entrar? Tem um cara, digo e olho para trás. Hayden passa por mim e olha para o outro lado do corredor. Ele encara o tarado, cuja expressão passa de assustadora para amedrontada antes de dar meia volta e seguir na direção contrária. Você sabe quem é? Pergunto com uma voz baixa e trêmula. Sei sim. Entra aí, ele diz e me puxa pelo braço para dentro do quarto. Não tenho como deixar de reparar em seus músculos sob a pele tatuada enquanto ele volta para a cama. Suas costas não têm tatuagem, o que é um pouco estranho, já que seu peito, seus braços e sua barriga são cobertos delas. Ele esfrega os olhos de novo. Você está bem? Sua voz está mais rouca, porque acabou de acordar. Estou. Desculpa ter vindo aqui acordar você. Não sabia o que... Não se preocupa com isso. Ele passa as mãos
pelos cabelos despenteados e solta um suspiro. Ele encostou em você? A pergunta não vem acompanhada de nenhum tipo de sarcasmo ou ironia. Não, mas tentou. Fui burro o suficiente para me trancar dentro de um quarto com um bêbado desconhecido, então acho que a culpa é minha. Só de pensar naquele tarado tocando em mim, começo a chorar de novo. Não é culpa sua, você só não está acostumada com esse tipo de situação. O tom de voz dele é gentil, ao contrário do habitual. Vou andando pelo quarto na direção dele, pedindo em silêncio permissão para me aproximar. Ele dá um tapinha de leve na cama e eu me sento com as mãos no colo. E não quero me acostumar. É a última vez que apareço aqui ou em qualquer outra festa. Não sei nem por que vim. E aquele cara, ele foi tão... Não chore, Tess, murmura Hayden. E o mais engraçado é que não tinha percebido que estava chorando. Hayden aproxima sua mão e faço menção de me afastar. Mas não antes que seu polegar limpe uma lágrima da minha bochecha. Minha boca se abre com a surpresa de seu toque suave. Quem é esse cara e onde está o Hayden sarcástico e grosseiro que eu conheço? Olho para ele e deparo com seus olhos verdes e suas pupilas dilatadas. Não tinha notado que seus olhos são meio cinza. Ele diz tão baixo que preciso me aproximar para ouvir. Sua mão ainda está no meu rosto e minha mente está toda. Mordendo o lábio inferior, ele segura o piercing entre os dentes. Nossos olhares se encontram, mas baixo a cabeça sem saber ao certo o que está acontecendo. Quando Hayden retira a mão, olho para sua boca uma vez mais e posso sentir minha consciência e meus hormônios em conflito. Minha consciência pede e eu levo minha boca até a dele, pegando-o totalmente desprevenido. Ai, abana, gente, preciso me abanar. Que momento intenso. Ui! Capítulo 19. Não tenho ideia do que estou fazendo, mas não consigo parar. Quando meus lábios tocam os de Hayden, sinto que ele respira fundo de susto. Sua boca tem exatamente o gosto que eu imaginava. Dá para notar um resquício do sabor de menta em sua língua quando ele abre a boca e me beija de volta. E para valer. Sinto sua língua morna percorrer a minha e o metal frio do piercing no canto da minha boca. Meu corpo todo parece estar em chamas. Nunca me senti dessa maneira antes. Ele faz uma carícia no meu rosto vermelho antes de levar ambas as mãos aos meus quadris. Depois se afasta um pouco e beija de leve. Tess, ele sussurra e em seguida cola sua boca à minha outra vez, chegando ainda mais fundo com a língua. Minha mente não está mais no comando. Uma sensação arrebatadora domina cada pedacinho do meu ser, cada pedacinho do meu corpo. Hayden me puxa pelos quadris e deita de novo na cama, sem parar de me beijar. Sem saber o que faço com as mãos, apoio as duas em seu peito e monto em cima dele. Sua pele é quente e seu peito oscila com a respiração acelerada. Hayden afasta sua boca da minha e eu solto um resmungo de protesto, mas logo em seguida ele já está no meu pescoço. Sinto intensamente cada movimento de sua língua. Hayden respira fundo junto de mim, depois agarra meus cabelos para me manter imóvel enquanto beija meu pescoço. Seus dentes roçam minha clavícula e eu solto um gemido, sentindo uma sensação boa se espalhar pelo meu corpo todo quando ele começa a sugar de leve minha pele. Ficaria com vergonha caso não estivesse tão inebriada. Tanto por Hayden como pelo álcool. Nunca tinha beijado ninguém dessa maneira, nem mesmo Noah. Noah, agora você vai pensar no Noah, criatura. Agora, tira o Noah da cabeça. Hayden, para. Peço, mas não reconheço minha própria voz, que soa grave e rouca. Minha boca está seca. Ele não para. Hayden, falo mais uma vez, agora de forma clara e audível, e ele larga meus cabelos. Quando olho em seus olhos, noto que estão mais escuros, apesar de mais amenos, e seus lábios estão inchados e vermelhos por causa dos beijos. Não podemos fazer isso, digo, embora queira muito beijá-lo de novo, sei que não posso.
A delicadeza em seus olhos desaparece e ele se afasta, jogando-me para o outro lado da cama. O que foi que aconteceu? Desculpa, digo e não consigo pensar em mais nada para falar. Meu coração parece prestes a explodir a qualquer momento. Pelo quê? Ele pergunta enquanto anda até a cômoda, pega uma camiseta preta e veste. Meus olhos baixam para sua cueca e percebo que está bem mais apertada na parte da frente. Fico vermelha e desvio o olhar. Por beijar você, explico, apesar de algumas coisas dentro de mim me dizer que não tenho por que me desculpar. Não sei por que eu fiz isso. Foi só um beijo, as pessoas se beijam o tempo todo, ele diz. Por algum motivo, aquelas palavras me magoam. Não que faça diferença que não tenha sentido o mesmo que eu. E o que foi que eu senti, aliás? Só sei que não gosto dele de verdade, que estou bêbada e que ele é bonito. Foi o efeito do álcool e de uma noite longa e difícil que me levou a beijá-lo. Em algum lugar no fundo da minha mente, tenho que suprir a vontade de fazer de novo. Provavelmente porque ele foi gentil comigo, para variar. Então, podemos fingir que isso nem aconteceu? Pergunto. Eu me sentiria muito humilhada caso ele contasse para alguém. Essa não sou eu. Não fico bêbada, nem traio meu namorado. Pode acreditar que também não quero que ninguém fique sabendo. Já chega de falar sobre isso, ele esbraveja. A arrogância habitual está de volta. Pelo jeito, você já voltou a ser o mesmo Hayden de sempre. Nunca fui nada diferente disso. E não pense que, só porque me beijou, praticamente contra minha vontade, a gente tem algum tipo de intimidade agora. Ai, contra a vontade dele? Ainda sinto sua mão nos meus cabelos, a maneira como me puxou para junto dele, o modo como sussurrou meu nome antes de me beijar de novo. Eu me levanto da cama com um pulo. Você podia ter impedido. Até parece, ele retruca e sinto vontade de chorar outra vez. Quando estou com ele, fico emotiva demais. É humilhante e doloroso ter que ouvir que Hayden me beijou só porque foi forçado a isso. Escondo o rosto entre as mãos por um momento antes de tomar o caminho da porta. Você pode passar a noite aqui, já que não tem para onde ir. Ele fala baixinho, mas balança a cabeça negativamente. Não quero ficar perto dele. É tudo parte de um de seus joguinhos. Provavelmente quer que eu durma em seu quarto para se fingir de bonzinho e depois desenhar alguma coisa obscena na minha testa ou coisa do tipo. Não, obrigada. Respondo antes de sair. Quando chego à escada, acho que ouço sua voz chamar meu nome, mas sigo em frente. Do lado de fora, o contato da brisa fria com a minha pele é alentador. E eu me sento de novo na mureta de pedra e pego meu celular. São quase 4 da manhã. Devia estar acordando dali a 1 hora para tomar banho cedo e estudar. Em vez disso, estou sentada sozinha no escuro, do lado de fora de uma festa. Alguns bêbados ainda circulam por ali. E não muito certa do que fazer, vejo as mensagens de texto que recebi durante a noite de Noah e da minha mãe. Claro que ele contou para ela. Ele sempre faz isso. Mas não posso nem pensar em ficar chateada com ele. Acabei de trair meu namorado. Quem sou eu para reclamar de alguma coisa? Capítulo 20. Ando um quarteirão e as ruas são escuras e silenciosas. As fraternidades aqui perto ocupam casarões do mesmo tamanho que a de Riley. Depois de 1 hora e meia de caminhada, consultando o GPS a cada passo, totalmente sóbria e ciente de que é melhor nem dormir, passo no Eleven e compro um café. Quando a cafeína faz efeito, me dou conta de que tem um monte de coisas que não entendo em Hayden. Tipo, por que ele faz parte de uma fraternidade cheia de filhinhos de papai, se diz que é um punk, e por que foi de afetuoso a impaciente em um piscar de olhos. Meu interesse, porém, é puramente acadêmico, já que não tenho motivos para perder tempo pensando nele. E depois do que aconteceu na madrugada, desisti de vez de tentar estabelecer uma relação amigável. Não consigo acreditar que o beijei. Foi o maior erro que eu poderia ter cometido. E assim que baixei a guarda, ele me atacou com mais força do que nunca. Não sou burra a ponto de acreditar que não vai contar para ninguém, porque pedi. Mas espero que a vergonha de ter beijado a virgem seja suficiente para manter sua boca fechada. Se alguém me perguntar, nego até a morte. Preciso inventar uma boa explicação para minha mãe e para Noah sobre meu comportamento ontem à noite. Não sobre a parte do beijo, que eles nunca vão saber, mas sobre o ter saído, de novo.
e preciso muito conversar sobre essa mania de Noah de contar tudo para minha mãe. Se quero ser tratada como uma adulta de agora em diante, ela não pode controlar tudo o que faço. Quando chego ao alojamento, minhas pernas e meus pés estão doendo e solto um suspiro de alívio ao virar a maçaneta. Mas então quase tenho um ataque do coração ao ver Hayden sentado na minha cama. Não acredito, eu meio que grito quando finalmente me recupero do susto. Onde você estava? Ele pergunta sem se alterar. Rodei quase 2 horas de carro tentando te encontrar. Quê? Como assim? Por quê? Se era para fazer isso, por que não se ofereceu para me trazer enquanto eu ainda estava lá? Ou melhor ainda, por que eu mesma não pedi uma carona assim que descobri que ele não bebia? Só achei que não era uma boa ideia você andar por aí sozinha de madrugada. E como nem tento mais ler suas expressões, e Steph está sabe-se lá onde, e eu estou sozinha com ele, a pessoa mais perigosa do mundo para mim, só consigo rir, dar uma gargalhada enlouquecida que não tem nada a ver comigo. E não porque vejo graça na situação, mas porque estou exausta demais para ter outra reação. Hayden me olha com a testa franzida, o que me faz rir ainda mais. Sai daqui, Hayden. Some da minha frente. Ele me encara e passa as mãos pelos cabelos. Pelo menos é uma reação que consigo entender. No pouco tempo que tive para descobrir que Hayden Scott é um sujeito enlouquecedor, aprendi que quando faz isso é porque está estressado ou sem jeito. No momento, espero de verdade que sejam as duas coisas. Teresa, ele começa a dizer, mas suas palavras são interrompidas por batidas violentas na porta e uma voz gritando. Teresa, Teresa, abra essa porta. Minha mãe, é minha mãe, às 6 da manhã, e tem um garoto no meu quarto. Imediatamente entre em ação, como sempre faço quando ela fica com raiva. Ai, meu Deus, Hayden, entra no armário. Cochicho para ele e o seguro pelo braço, arrancando-o da cama e me surpreendendo com minha força. Ele me encara, quase rindo. Não vou me esconder no armário. Você tem 18 anos. Hayden diz isso e porque não conhece minha mãe. Solto um grunhido de frustração e ela esmurra a porta outra vez. A maneira desafiadora como ele cruza os braços me diz que não vai sair dali. Então, me olho no espelho, dou uma esfregada nas olheiras, pego a pasta de dente e espalho um pouco sobre a língua para disfarçar o cheiro de álcool, que persiste mesmo depois do café. Talvez a mistura dos 3 odores confunda o nariz dela ou coisa do tipo. Abro a porta com um sorriso simpático no rosto, mas então percebo que ela não está sozinha. Noah está ao seu lado, claro. Ela parece furiosa e ele parece preocupado, magoado. Oi, o que estão fazendo aqui? Pergunto, mas minha mãe passa por mim e vai diretamente até onde está Hayden. Noah entra no quarto em silêncio, deixando que ela tome a dianteira da situação. Então é por isso que você não estava atendendo o telefone? Porque estava com ela agita os braços na direção dele, arruaceiro tatuado no seu quarto às 6 da manhã? Meu sangue ferve, geralmente me intimido e fico com medo quando minha mãe age assim. Ela nunca me bateu nem nada do tipo, mas jamais demonstrou o menor pudor em apontar meus erros. Você não vai querer sair vestida assim, certo, Tessa? Você deveria ter penteado melhor os cabelos, Tessa. Você poderia ter tirado notas melhores nas provas, Tessa. Ela me pressiona demais para ser perfeita o tempo todo, e isso é exaustivo. Noah, por sua vez, se limita a ficar parado, olhando feio para Hayden, e eu sinto vontade de gritar com os dois. Na verdade, com os 3. Com minha mãe por me tratar como criança, com Noah por contar tudo para ela, e com Hayden por ser do jeito que é. É isso que você anda fazendo na faculdade, mocinha? Fica acordada a noite inteira e traz garotos para o quarto? O coitado do Noah estava morrendo de preocupação. Então viemos até aqui só para encontrar você com esse garoto? Ela diz e eu e Noah ficamos constrangidos. Na verdade, acabei de chegar e ela não estava fazendo nada de errado. Responde Hayden, deixando-me chocada. Ele não faz ideia de quem está enfrentando. Pensando bem, ele é um teimoso irredutível e ela, uma controladora irrefreável. Talvez saia uma boa briga. Meu subconsciente sugere que eu pegue um saco de pipoca e me sente na primeira fileira para ver. Minha mãe fecha a cara. Como é? Eu não estava nem falando com você.
E não sei o que alguém como você está fazendo com a minha filha, por falar nisso. Hayden absorve o golpe em silêncio, mas não se move e continua olhando para ela. Mãe, eu digo por entre os dentes, não sei nem por que estou defendendo Hayden, mas é esse meu impulso. Talvez em parte porque a maneira como ela o está tratando seja parecida com o modo como Hayden me tratou quando o conheci. Noah olha para mim, para Hayden e de novo para mim. Será que sabe que nos beijamos? A lembrança ainda está fresca na minha mente e faz minha pele se arrepiar só de pensar. Tessa, você está fora de controle. Dá para sentir o cheiro da bebida daqui. E não venha me dizer que isso tudo não é influência da sua coleguinha de quarto e dele ali. Ela diz, apontando para Hayden. Tenho 18 anos, mãe. Nunca bebi antes e não fiz nada de errado. Sinto muito que a bateria do meu celular tenha acabado e que por isso vocês tenham vindo até aqui. Mas está tudo bem comigo. De repente, o cansaço das últimas horas começa a bater. Eu me sento na cadeira diante da escrivaninha antes mesmo de terminar de falar. Ela solta um suspiro. Depois de ouvir o que falei, minha mãe assume uma postura mais tranquila. Afinal de contas, ela não é um monstro. Virando-se para Hayden, ela diz, poderia nos dar licença um minutinho? Hayden me olha como quem pergunta se vai ficar tudo bem. Faço um gesto afirmativo com a cabeça e ele faz o mesmo antes de sair do quarto. Noah fecha a porta logo em seguida, sem tirar os olhos de Hayden. É uma sensação estranha me posicionar ao lado de Hayden contra minha mãe e meu namorado. Por algum motivo, fico pensando que ele vai esperar no corredor até os dois irem embora. Durante os 20 minutos seguintes, minha mãe fica sentada na minha cama, explicando que só está preocupada, com medo de que eu estrague minhas chances de ter uma boa formação e diz que não me quer bebendo de novo. Ela também fala que não aprova minha amizade com Steph, Hayden ou qualquer um do grupo e me faz prometer que não vou mais andar com eles. Depois da noite passada, não quero mesmo chegar perto de Hayden e não pretendo ir a nenhuma festa com Steph. Então, minha mãe não tem como saber que tipo de relação vou ter com ela daqui para frente. Por fim, ela se levanta e junta as duas mãos. Já que estamos aqui, vamos tomar café da manhã juntos e fazer umas comprinhas. Faço que sim com a cabeça e Noah abre um sorriso lá da porta. Parece mesmo uma boa ideia e estou morrendo de fome. Meus pensamentos ainda estão um pouco prejudicados por causa do álcool e do cansaço, mas a caminhada de volta, o café e o sermão da minha mãe serviram para me deixar sóbria de vez. Vou andando para a porta, porém, detenho o passo ao ouvir minha mãe tossir atrás de mim. Você precisa dar uma ajeitada no visual e se trocar primeiro, claro. Ela abre um sorrisinho condescendente. Pego roupas limpas na cômoda e me troco. Dou uma retocada na maquiagem da noite passada e estou pronta para ir. Noah abre a porta para nós e os olhares dos três se voltam para a porta do quarto em frente, diante da qual Hayden está sentado. Noah segura minha mão com força, em um gesto protetor. Ainda assim, sinto vontade de puxar minha mão para longe dele. Qual é o problema comigo? Vamos até a cidade, digo para Hayden. Ele balança a cabeça várias vezes, como se estivesse respondendo alguma coisa para si mesmo. Pela primeira vez, Hayden me parece vulnerável e talvez até um pouco chateado. Ele humilhou você, meu subconsciente me lembra. Apesar de ser verdade, não consigo deixar de me sentir culpada quando Noah me puxa para longe de Hayden e minha mãe abre um sorrisinho triunfante para ele, obrigando-o a desviar o olhar. Não gosto nem um pouco desse cara, comenta Noah, e eu balanço a cabeça. Eu também não, respondo com sussurro. Mas sei muito bem que estou mentindo. Ah, eu também sei. Como sei, garota?